Pronto. Então você fez a construção do teu vaso, né? Então o teu vaso aqui ele já está construído, tá? Agora, Roberto, mas eu quero pendurar esse vaso, alguma coisa desse tipo, né? Então o que você pode fazer? Pode fazer os furos aqui laterais, né? 3 furos laterais na parte de cima, onde você vai colocar o suporte para pendurar. Mas uma coisa que eu gosto de fazer muito nesses vasos aqui, que normalmente é feito com PET, tá? Fica uma rebarba aqui, ó. Essa rebarba, dependendo como que você bate ela e dependendo do tipo de material de PET, principalmente quando é garrafa, ele pode ficar cortante. E depois, com o tempo, se você vai pendurar aqui ele pode rasgar. Entenderam? Então, o que que eu faço? Normalmente, isso você pode fazer no fogão da tua casa, ou você pode fazer com maçarico, tá? Ou você pode fazer com maçarico. Deixa eu só regular a chama aqui. Ou você pode fazer com maçarico. O que que é? É você passar ele levemente pelo fogo, porque essa parte aqui ela vai dar uma leve entortada. E aí, ó, ela fica muito mais resistente com relação à quebra, ou ela vira a rasgar. Ela acaba entortando para dentro, né? Então você vai só levemente passando isso no fogo do fogão, ou você pode passar utilizando o maçarico. E ali ela dá uma leve entortada, né? Principalmente no PET eu faço isso. E olha só, deixa eu desligar aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o vaso que não foi passado no fogo, ó, então você fica como ele fica, e ele pode rasgar. Quando você passa ele no fogo, ó, ele fica levemente arredondado, essa parte fica com acabamento. Então isso daqui para rasgar é muito mais difícil, fica muito mais resistente. Então uma dica que eu dou para vocês, quando vocês cortarem, passe ele levemente pelo fogo, né? E aí ele fica, essa parte arredondada, ela fica como se fosse soldada. E aí ela fica muito mais resistente para a questão aí do peso, coisas desse tipo, para que ele não rasgue também. Bacana? Então aqui a gente já preparou os nossos vasos, então os vasos estão preparados, né? E agora, Roberto, que tipo de substrato que a gente pode utilizar em cima desse tipo de cultivo de semi-hidroponia? Aí, novamente, são vários tipos de substrato. Qual que é o melhor, qual que é o pior? Não existe um melhor ou um pior. É aquele que melhor se adapta, que você pode utilizar na sua casa. O que que é importante? Normalmente, na parte de baixo, né, quando a gente vai utilizar a garrafa PET, né, ou qualquer um outro tipo de substrato, na garrafa PET o que que é importante? Essa parte de baixo, eu sempre coloco brita, né? Então quando eu vou cultivar cataceto ou algumas outras plantas, eu coloco brita, mas você pode também colocar argila expandida, você pode colocar isopor, né? Você pode colocar qualquer outro tipo de substrato aqui que ele se mantenha mais seco e que facilita essa drenagem, né? Então normalmente o que eu vou utilizar aqui? Essa brita de construção, a brita normal, né? Então essa brita normal a gente coloca ali, então até que ela vá. O que é importante? Que algumas coisas que eu quero mostrar para vocês que é bem bacana de a gente prestar atenção. Então vamos colocar aqui, ó. A parte furada ela tá aqui, ó. Tô com o furo aqui, ó. O furo ele tá exatamente aqui. O que eu faço? A pedra ou o material que vai ser utilizado para drenagem da água, ele tem que ficar pelo menos 1 centímetro acima do furo. Tá? Porque justamente ele vai drenar essa água, então você evita esse contato com a parte de cima, que é a parte mais seca, né? Então olha aqui, ó. Então fica exatamente aqui, ó. Ele está 1 centímetro aproximadamente, 1 centímetro acima do furo. E aí depois você completa aí com o substrato de sua preferência. Você pode utilizar aí a casca de pinos, né? Então você pode utilizar a casca de pinos triturada, que normalmente é o que você vai colocar. Eu vou fazendo por camadas ou já preparo o substrato misturado. Aí você pode colocar, dependendo da planta que você vai cultivar, você pode colocar um pouco de esfagno também, né? Faz uma camada de esfagno.
Agora, o que é importante? Quando você chega mais ou menos aqui na metade do vaso, eu sempre coloco bocache, tá? Então vai uma dica, porque aqui eu já começo a criar esse microambiente com bactérias, com fungos que são benéficos ao desenvolvimento da planta. Então, porque a planta, ela não sozinha, por si só, ela não processa o nitrogênio. Ela precisa de fungos, precisa de bactérias que tenham nesse ambiente para que ajude ela também a consumir esses alimentos que ela precisa para o desenvolvimento dela. Ok? Então a gente coloca isso daqui aqui, coloca um pouco de bocache, tá? Aí você vem, planta a sua planta, coloca um pouco mais de substrato por cima. E aí você planta a planta aqui e ali você completa com substrato de sua preferência. E aí a planta está feito o plantio da sua planta. Você vai escolher a que você quiser para você colocar na semi-hidroponia. O que você pode utilizar também? Você pode utilizar o isopor. O isopor também é um aliado muito bom nesses momentos também. Você pode, deixa eu pegar um outro tipo de vaso que é um pouco maior, esse tipo de vaso aqui. Você pode utilizar também o isopor, da mesma forma. Você vai lá e coloca a brita, né? E aqui da mesma forma, onde que está o furo está aqui, a brita fica na parte de cima. E aí o que a gente entra? A gente pode completar aqui, ó, com isopor. Né? Esse isopor mais quadradinho, mais pequenininho, ó. Da mesma forma. Então aqui deixa eu tirar um pouco, só para mostrar. Você faz uma leve camada, aí você coloca uma colherzinha de bocache, e aí depois você faz mais uma camada de isopor, e aí você planta a tua planta, fixa ela da melhor forma possível e depois você completa com substrato. E aí você coloca mais uma colherzinha de bocache no canto do vaso, ok? Então isso, o bocache na semi-hidroponia, ele é fantástico para ajudar justamente a criar essa quantidade de bactérias que a gente precisa e de fungos para o desenvolvimento ali, para que eles se desenvolvam, criem esse microambiente e facilitem aí a absorção da planta dos nutrientes que ela precisa para se desenvolver. Tá joia? Um outro detalhe. Obrigado. Aqui ainda está um pouquinho quente em São Paulo, na verdade nós estamos no verão, né? Não tem jeito, é o calor mesmo. Muito obrigado. Ó, tá vendo? Vocês não têm isso, né? Eu tenho que auxiliar, ó, que faz tudo. Bom, se não fosse ela aqui, muito não conseguiria fazer. Tem que agradecer bastante que ela me auxilia demais aí, a minha esposa. Olha ela aqui, ó. Então vem cá, aparece na câmera, o pessoal quer te ver também, né? Ela não quer. Bom, agora a gente falou assim, esse tipo de cultivo, eu posso colocar Phalaenopsis, porque aí eu vou colocar como substrato a argila expandida, também eu posso utilizar, né? Uma argila expandida, eu posso utilizar a casca de pinos, eu posso utilizar o isopor, então vários tipos de materiais eu posso utilizar. O que sempre a gente tem que ficar ciente, esses substratos eles são sempre inertes, ou seja, eles não têm alimento para a planta. Então o bocache é o que vai facilitar para criar esse ambiente de desenvolvimento ali dentro desse pequeno universo aqui, e facilitar para que a planta possa crescer, se desenvolver, absorver nutrientes e rapidamente ela crescer e se adaptar e ter floração, ter raiz e se desenvolver muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de plantio de rupícolas, né? Quando a gente entra em rupícolas, aí já muda um pouquinho. Por quê? Porque o substrato para o cultivo de rupícolas vai ser a própria brita. Tá? A gente não utiliza os outros substratos, ou seja, casca de pinos ou isopor, algum outro tipo de material. A gente só planta ele diretamente na brita. Só que tem uma observação, tá? Essa brita é aquela brita de chapisco, né? Não é a brita normal, que aquela brita normal, olha, ela é muito grande, ó, ela é bem grande, né? Então a gente utiliza essa brita menor aqui, ó, que é a brita de chapisco, né? Dependendo como você for pedir no depósito de material de construção, essa é a brita normal, essa é aquela brita menor. E normalmente aqui em São Paulo a gente acha ela como brita para chapisco, né? Então ela é uma brita
bem pequenininha, né? Então, quando a gente fala de Hofmannseggelas ou Buphilus rupículos, a gente praticamente não, 100% do substrato é só brita, essa brita de chapisco. Então, ou seja, a gente vai pegar aqui o vaso, vai colocar mais ou menos até a metade, coloca o bocache, uma colherzinha de bocache, completa aqui ó, até uma certa altura, mais uma camada, aí a gente vem, coloca, acomoda a orquídea aqui, ou seja, uma Hofmannseggelas, ou uma Cyanthera rupícula, ou um Bubophilo rupículo, você vai acomodar, e depois você completa normalmente com a brita, então ele vai somente brita, e depois coloca uma colherzinha de bocache aqui no fundo do pote, na traseira do pote. Bocache você vai colocar a cada 3 meses, mais uma colherzinha, e aí a planta vai se desenvolver muito bem. Nesse primeiro momento, você de repente coloca num lugar onde tem um pouquinho mais de filtragem, só para ela começar a se desenvolver bem, e ali depois você só vai colocar o local com a luminosidade adequada para o desenvolvimento da planta. Tá joia? Então, o que vocês vejam, a construção do pote que você vai utilizar, ele é muito simples, algumas observações que a gente tem que fazer, a altura que a gente vai colocar o furo, né, a altura que vai ser essa parte seca, então normalmente sempre ali uns 2 dedos na parte de baixo, quando for uma garrafa PET, essa parte de cima, que é a seca, né, dry, ela tem que ficar muito, ela é muito maior, né, então assim, ó, 2 dedos, 2, 4, 6, então como é que se fosse, 1/4 é úmido e 3/4 seca, tá bom? E isso, proporcionalmente, você vai fazer dessa mesma forma, em qualquer tipo de vaso que você for utilizar, ou pote, né? A outra questão, quando você utilizar a garrafa PET, passe essa parte de cima no fogo, né? Para que ela dê uma leve curvada e ali seja mais resistente, ela não quebre com facilidade. O adubo que você utiliza no plantio, bocache, então coloca um pouquinho no reservatório, depois você completa com o substrato que você está utilizando, depois na parte traseira do vaso coloca mais uma colherzinha e a cada 3 meses você repete a colocação de bocache, tá joia? E aí você tem uma gama fantástica e de plantas que você pode cultivar dessa forma, e eu mostro aqui para vocês o sucesso que a gente tem com esse tipo de cultivo também. Mas como eu te falo, eu normalmente escolho algumas espécies para eu cultivar dessa forma, não cultivo todas. Vou colocar tá os bom? comentários. Coloca os comentários porque aí a gente já vai responder algumas questões aí que tenha o pessoal de repente ficou com alguma dúvida. Bom, tá voltando os comentários. E é isso, gente. Então, isso que eu queria mostrar para vocês aí no cultivo aí de semi-hidroponia. Então, são esses pontos que você tem que observar, né? Então, o vaso, ele sempre tem que ter uma parte seca e uma parte molhada, tem que ter esse dreno para vazão da água, do líquido. O reservatório, ele vai ficar mais ou menos 1/4 na altura total do pote. Então, 1/4 ele é úmido, molhado e 3/4 ele é seco. Tá joia? E você pode utilizar esse vaso para pendurar. Tome cuidado só com o vaso, o tipo de vaso, porque se você utilizar brita, ele fica muito pesado. E esse tipo de material, com o tempo, né, se for esse tipo de pote, nesses potes de alimento, ele acaba se deteriorando com o tempo e ele quebra muito fácil. Já o PET, ele é mais resistente, então pense nisso. Ou um plástico mais mole, né? Esses plásticos mais mole aqui, normalmente também ele é um pouco mais resistente, né? Um outro tipo de plástico, ele é um pouco mais resistente, então ele aguenta ficar pendurado muito mais tempo. Então é isso que vocês têm que observar. Agora, as plantas que você vai cultivar, normalmente o pessoal tem cultivado muito Phalaenopsis desse sistema, né, as maiores Phalaenopsis com bons resultados e com boa floração também, um desenvolvimento de raízes também muito bom. Algumas Hofmannseggelas, algumas Cattleyas rupícolas, né, Bubophilus, Galeandra, Catasetum, as Cyantheras rupícolas, né, e com resultado muito bom, né? Agora, uma coisa que eu sempre comento, isso para mim dá certo. É um sistema de cultivo que para mim dá certo. Agora, se você ainda não cultiva dessa forma, calma, tá? Não vá pegar todas as suas plantas e mudar de uma única vez. Pegue uma planta, escolha uma planta,
faça o plantio em semi-hidroponia e observe, porque muitas vezes você vai precisar fazer uma correção da forma que você está fazendo o vaso ou o substrato que você está utilizando. E aí você acertou o cultivo, a planta ficou bacana, tá legal daquela forma, aí você vai mudando as outras plantas que você tem aos poucos. Então, eu sempre comento isso com vocês. Primeiro, aprenda, né? Aprenda a fazer esse tipo de cultivo na tua casa. Quando você aprender, aí depois você vai mudando tudo, vai mudando aos poucos os vasos ou as plantas que você quer utilizar. Não vá chegando, olha, eu vou mudar tudo de uma vez. Não, não faça isso. Porque o risco de você perder plantas é muito grande. Então, é melhor você ir fazendo aos poucos. Muda um primeiro, acertou o cultivo, depois você vai mudando os outros. Tá joia? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje aí com relação a como construir o vaso e também com relação ao cultivo, as plantas que a gente pode utilizar aí na semi-hidroponia. E mostrando aqui para vocês que o sucesso ele é possível e a planta aí se desenvolve aí, olha, com uma beleza fantástica, né? Essa planta aqui, que até a galeandra, né, que eu mostrei para vocês, essa galeandra ela estava dessa forma, foi cultivada, ela floresceu ano passado, mostrei a floração para vocês, ela morreu, né, como galeandra normalmente ela morreu, e aí mostrando o sucesso desse tipo de cultivo, ou a brotação aqui de novo. Então ela tinha 2 plantas, agora ela tem 3 plantas, então já saiu mais um broto diferente. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 plantas. É o sucesso desse tipo de cultivo. E ainda veio mais uma invasora aqui, que é o Sinorchis fastigiata, que está aqui e já também com a floração, com a brotação dele. Então é o sucesso dessa forma de cultivo também. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Vamos lá mostrar mais algumas plantas que estão floridas para a gente já também deixar vocês livres aí para preparar o almoço aí do dia de domingo. Mostrar algumas plantas que estão floridas. Deixa eu ver aqui, mostrar alguns dendróbios primeiro. Então aqui eu tenho um dendróbio secundo, né? Esse daqui é o alba. Então aqui ele já floresceu esses dias atrás, mas aqui ó, veio mais uma haste floral agora. Essa planta aqui, ela me veio ali do amigo Cavallini, né? Acabei herdando essa planta e ela tá aí, ó, já florescendo novamente aqui, né? E agora ela se recuperou bem e tá vindo mais um broto novo, ela tá com um broto novo aqui embaixo, né? Então é uma planta que está se desenvolvendo, né? Que gostou bastante do ambiente e está crescendo de uma forma bem saudável. Aqui, dendróbio convoluto, né? Então ele aqui já com a floração bem bacana. O destaque que eu dou para essa planta é que quando ela está no ambiente um pouco mais claro, ela fica levemente amarelada. E aqui um ambiente de estufa, ele já fica um verde, mas o labelo sempre com essa cor bem marrom, bem viva, né? E esse é o grande destaque, né? Fica esse labelo muito escuro, né? E ali também todo estriado, né? Muito lindo mesmo. E é uma flor que tem uma duração bem longa, né? Para dendróbio, ela é bem longa a floração dela. Bulbofilo, tem aqui o bulbofilo vináceo, né? Que está na floração também, olha só. Então ele aqui é uma flor bem escura, olha aqui, por isso do nome vináceo, né? Então ele é esse cor bem escuro, um bordô muito escuro, né? Então essa da planta eu acho que eu já tinha mostrado para vocês semana passada e vocês veem, né, com relação a bulbofilo. Então já tem uma semana que a flor está aberta e bulbofilo normalmente não tem uma duração muito longa das flores, né? E esse daqui ele tem uma duração até bem longa com relação a bulbofilo. Que a gente fala de floração longa, né? Já algumas não acontecem isso, como esse Anandalei. O Anandalei, ele já floresceu esses dias atrás, mas ó, a flor já está murchando, né? Olha só, ela já está murchando. É uma flor muito bonita, quis mostrar para vocês, porque ela tem essa cor creme, toda estriada de rosa. Então aqui a sépala dorsal e também as pétalas, elas têm toda uma penugem aí muito bacana, mas é uma flor que tem uma duração aí de uma semana aproximadamente, né? Olha só. Então das flores, né, cada um desses é uma flor, né? Então tem umas 2 só que estão bem abertas aqui, que estão bem bonitas ainda. Então esse daqui é o bulbofilo Anandalei.
Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Ah, aqui de plantas nacionais. Então essa daqui é o Pleurothales, né? Pleurothales luteula, né? Essas manchas aqui são manchas de tinta, né? Já falei sobre esse acidente para vocês bastante, né? Mas aqui que são as folhas mais antigas, né? O problema que eu tive em casa. E aqui as folhas mais novas, né? Ó, já cheio de flores aqui, né? Então esse daqui é a Cyanthera luteula, tá? E aqui também uma Natalis, né? Uma Natalis sclerófila, né? Então olha aqui também começando a floração dela, olha só como está. Também cheia de haste floral. Então essa daqui é uma Natalis sclerófila. Então também já começando a abrir aí as flores. Bom, vamos lá? Mostra a vitigiana. Ah, não, né? Essa não é vitigiana, não. O que é? Essa é pigmeia, né? O povo ama sofronite, a gente tem que mostrar. Ah, essa daqui a minha esposa cobrou porque que eu não estava mostrando essa planta. Essa daqui, olha, é a Sophronites pigmeia, né? Então também aí começando a floração dela, é uma planta aí da família dos Sophronites de porte diminuto, né? Então olha só, o tamanho, o porte dessa planta, ó, também o tamanho das flores dela, né? Então essa daqui é uma Sophronites pigmeia, né? Em plena floração. Olha só que coisa linda, né? Realmente não dá para deixar de mostrar, né? Então, Sophronites pigmeia também é em plena floração. Olha que coisa linda. Muito bacana também, né? E é uma planta aí relativamente fácil cultivo, né? Até com relação à coccínia, né? A coccínia ela é um pouquinho mais complicada, a pigmeia ela é um pouco mais simples, mas também tem ali os cuidados, ela gosta de um pouco mais de umidade, um ambiente mais úmido, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porém, ambiente úmido não é planta molhada, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Ela gosta de um ambiente mais úmido, com mais luz, porém ela não gosta de ficar com o pé molhado muito tempo, ou seja, a raiz molhada há muito tempo. Tá joia? Então aqui é a Sophronites pigmeia. E aquela Phalaenopsis bebê ali também. O Phalaenopsis bebê? Essa? Ah, Phalaenopsis bebê porque é pequenininha, né? Então aqui a Phalaenopsis está começando a floração, essa daqui é a Phalaenopsis deliciosa, né? Então essa daqui, ó, começando aí a floração dela, né? Então uma planta bem delicada, né? Dentro das Phalaenopsis ela é de pequeno porte e olha só, em plena floração. Então ela está com uma haste floral aqui, vindo outra haste floral e está crescendo uma haste floral aqui embaixo. Então ela vai ficar com 3 hastes florais, essa planta aqui, muito bonita também. E ela está cultivada em leque de madeira. Mas também o cultivo de Phalaenopsis deliciosa, a gente pode fazer ele no vaso também. Então olha aqui, ó, essa daqui já está sendo cultivada no vaso. Olha ela aqui, ó, também em plena floração. Então são as opções, né? A gente tem várias opções de cultivo, pode ser leque, pode ser vaso, tudo vai com a habilidade aí o ambiente que a gente tem para fazer o cultivo. Bom, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu só dar uma organizada aqui, que hoje eu tenho um compromisso. Daqui eu tenho que sair correndo hoje. Vamos lá, uma pessoa perguntando aqui se você tem equiloquista para venda. Ah, sim, sim. O pessoal perguntando. O pessoal ficou encantado com a lunífera, ela é maravilhosa. Realmente assim, eu vou mostrar a minha planta, tá? Que aqui tem as plantas de venda, mas eu vou mostrar a minha como que ela tá. Que é o semi, é diferente, é diferente, ó. Essa daqui é a minha, ela tá com 3 hastes florais, ó, como que ela tá. Mas assim, todas elas têm o mesmo colorido, né? O mesmo colorido, esse colorido vermelho, esse vermelho marrom, né? E as bordas amareladas da folha, da flor, né? Olha só que coisa linda. É fantástico, é uma planta aí que realmente encanta mesmo. Eu sempre fui muito encantado por a Quiloquista lunífera, como as outras também, né? Cada uma tem o seu encanto. E essa daqui é o colorido avermelhado, né? Então, Quiloquista lunífera. Sim, tenho à disposição, tem algumas plantas que estão floridas, né? Eu acho que eu tenho algumas... Tem algumas floridas, né? Não tenho muita, mas tem algumas floridas ainda. Então, se quiser, pode entrar em contato, pode
ir direto no site, né, www.orquidariorobertomartins.com.br, ou entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp 11 99187 8965. E aí a gente conversa, tá joia? Isso aí, peraí. Enquanto a minha esposa vai olhando ali as perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não mostrei para vocês. Ah, isso daqui eu sempre gosto de mostrar porque também é como fosse aquela questão da semi-hidroponia, mas não é. É um vaso transparente, né? E é o vaso transparente que a gente usa para o cultivo de Phalaenopsis. E assim, aquela questão de raízes, né? Dá uma olhada nisso, gente. É isso que me encanta, ó. Raiz. Olha só como é que está a raiz dessa planta, ó. Ó, as raízes aqui crescendo, ó. Olha só. Raiz crescendo e se desenvolvendo, né? E isso resulta no quê? Floração. Olha aí. Você cultivou raiz, a planta desenvolveu a raiz, o resto ela faz. A brotação, crescimento de folhas, ó as folhas, que folhas saudáveis, lindas, ó. E aqui a floração vem. Essa daqui é a Phalaenopsis speciosa, variedade spots. Mas olha que planta linda. É isso, gente. O cultivo nosso é sempre focado no cultivo de raiz. O resto é a parte da planta. O resto é ela que faz. Tá joia? A Vilma tá falando que é a primeira vez que ela participa por aqui, porque ela sempre assiste depois pelo YouTube. Ô Vilma, que bom, que legal que você pode participar ao vivo hoje. Fico muito feliz e também feliz por você poder ver pelo YouTube também. Isso aí. A Elânia fez uma pergunta aqui que eu não entendi, então fala pra ela te perguntar depois. Tá joia, Elânia? Sobre pau de xaxim acoplado. Ah, é sobre questão de pau de xaxim acoplado. Estrépita. Senhor Roberto, estrépita vai no pau de xaxim acoplada? Então, qual que é o grande problema de xaxim, tá? É um tipo de substrato que a maioria das orquídeas não vai muito bem, tá? Você planta, ela explode o crescimento, mas depois ele acidifica e aí a planta começa a dar para trás, tá? Então, assim, o pau de xaxim eu não gosto muito de utilizá-lo. Utilizo em algumas plantas, já utilizei, tem plantas específicas que gostam, mas hoje até é proibido esse tipo de cultivo, porque esse material a gente não tem mais disponível. Mas se você tem ainda alguma coisa antiga, eu não gosto de utilizar, eu prefiro utilizar madeira. Você quer utilizar acoplado? Faz com a madeira, com um pouquinho de esfágano na base, acopla no vaso e coloca. Porque quando você coloca ele acoplado no vaso e essa umidade aumenta demais, essa acidificação ela acontece com muito mais frequência. E o que vai acontecer? A raiz pode dar para trás, você perder a raiz, e quando você observar, a tua planta não tem mais nenhuma raiz viva, você vai perder as suas plantas. Então, eu não sou muito favorável a esse tipo de cultivo. Tem gente que faz, dá certo, ótimo, mas é a minha opinião, tá joia? A Deia Riana pergunta, quando pode replantar Catasetum na semi-hidroponia? O Catasetum, o que é interessante? Que você faça assim, depois da floração. Então ele floresce, aí ele entra naquele período de dormência, né? Então você pode fazer esse plantio ali logo depois disso. Porque ali depois ele vai fazer a brotação dele, né? Depois ele faz a brotação e vem a floração. Então você faça logo depois aí da floração, tá joia? Que aí ele vai entrar no período de dormência e aí é legal que ele se adapta e depois quando vier o broto novo e as raízes novas, ele já está adequado no vaso ali de semi-hidroponia, tá bom? O Santiago tá perguntando aqui, a Zei pergunta se você tem bocache na loja. A Zei tem, eu tenho um pacote de 180 gramas, né? E tenho um pacote de 1 quilo, tá, Zei? Lá na loja www.orquidariorobertomartins.com.br, na parte de adubos, né? Ali tem, tá bom? O Douglas Kruger colaborando aqui, pedindo pro pessoal compartilhar a live. Ô Douglas, um grande abraço aí para você, muito obrigado e gratidão. E o Santiago pergunta assim, dráculas podem ser cultivadas em hidroponia? Como cultiva as suas? Tá, Drácula eu não cultivo em hidroponia, tá? Drácula eu cultivo ela. É que aqui as Dráculas, a grande maioria das Dráculas eu levei para minha casa, né? Eu deixo ela lá em casa, que as Dráculas da coleção estão em casa. As de comércio eu utilizo normalmente, é um vaso. Tem aqui. Atrás de você o vaso.
Isso. Pode ser um só. Aqui. Opa. Eu utilizo esse tipo de vaso aqui, tá? Então esse tipo de vaso é o que eu utilizo no cultivo de dráculas, tá? Tanto dráculas quanto masdevalhas. Ou senão eu planto eles nessas placas aqui, ó, tá? Essas placas, né? Nessas placas de plásticos. Deixa eu ver aqui se você consegue pegar ali, porque eu acho que eu não vou chegar. Ali, ó. Será que eu consigo passar? Não, nossa, vou dar trabalho para minha esposa, que ela vai ter que dar a volta toda no orquidário. Então, Santiago, eu normalmente utilizo esse tipo de vaso por dois motivos, tá? No caso de dráculas, a floração da drácula ela sempre sai para baixo, né? Então ela vem para baixo. Então, se você tem um vaso que é fechado, um vaso normal que é todo fechado, muitas vezes a floração ela não acha lugar para sair e para ela ocorrer. Pode ser Samopsis? Pode ser Samopsis. Pode ser Samopsis, pode ser... pode ser a Mopsis, que aqui, não, legal, a Mopsis está bem aqui, ótimo. Também tá bonita. Né? Essa daí é Hidrocarte. Então tá, obrigado. Então, e aí as dráculas, o que acontece? A floração da drácula, ela sempre sai lateral, né? E aí, se você tem um vaso fechado, ela acaba não saindo, né? E acaba ficando presa, às vezes até ela apodrece a floração, a haste floral, e você não vê floração. E aí você fala assim, poxa, ela não floresce. Não é que ela não floresce, ela não consegue lugar para sair para ela ter a floração. Então, o que você vê? Isso daqui é uma drácula. Olha só, que legal. É isso que eu quero mostrar para você, ó, que a haste floral dela está saindo pela lateral, ó. A haste floral está saindo pela lateral, ó. Tudo haste floral que saiu pela lateral. Então por isso que eu utilizo esse tipo de vaso. E aí o que acontece? Você tem que saber se a sua planta gosta de mais umidade ou de menos umidade. É aí o grande trabalho. Que nem essa daqui. Essa daqui é uma Drácula Mopso. Como que eu cultivo com ela? Brita, um pouco de brita no fundo e esfagno misturado com casca de arroz. Bacana? Agora essa outra aqui, ó, já é a Erythrocarte. Já é um substrato um pouco diferente. Eu tenho casca de pinos misturada com esfagno e um pouco de casca de arroz. Tá joia? Ele é um substrato um pouquinho mais seco, porque se eu colocar umidade em excesso nessa drácula, eu acabo perdendo ela, tá? E aí você vê, olha, como é que tá aqui, ó. Questão de brotação e de raiz, ó. Broto saindo e raiz saindo. Entendeu? Então é isso que você vai ter que fazer. Mas eu prefiro esse tipo de vaso, porque normalmente a haste floral sai aqui nas laterais, tá joia? Então é assim que eu cultivo as dráculas. Legal. Ó, o Javier falou que começou a utilizar garrafas vazias para plantar catacetum e até agora funciona. Bacana, Javier? Javier Correia. Ô Javier, ótimo, isso daí é algo que foi descoberto por um amigo nosso aqui há muito tempo atrás, né? Ele era da região ali de Rio Claro, começava a cultivar catacetos dessa forma e, cara, foi assim, fantástico, né? Onde que se expandiu o cultivo de catacetum, principalmente na região sul, né? Porque assim, quem mora na região norte ou regiões mais quentes, é muito mais fácil você fazer o cultivo de catacetum, mas a gente aqui para regiões mais frias, era muito complicado o cultivo de catacetum. E hoje, com esse sistema de semi-hidroponia, o cultivo de catacetum aqui na região sul, sudeste, se expandiu muito, muito mesmo, graças a esse tipo de cultivo. Parabéns aí, Javier. A Vani Mack diz, a primeira vez que tive sucesso com as micros foi quando fiz a hidroponia. Tenho dificuldade na escolha de qual planta devo cultivar dessa forma. É a Vânia Lúcia. Vânia Lúcia, é isso mesmo, Vânia. É aquilo que a gente comentou no começo. Não são todas as plantas que a gente consegue cultivar na semi-hidroponia. Então tem algumas que se adaptam mais fácil e outras não é tão fácil. Então é isso que a gente tem que ver. Agora, o que pode ser interessante, Vânia? Você escolher, de repente, um tipo de substrato diferente. Tá? Porque muitas vezes na semi-hidroponia você usa um substrato que ele retém muita umidade. De repente, se você mudar esse substrato, um substrato que retém menos umidade, de repente isso também pode te ajudar a adaptar outras espécies ao cultivo, a esse tipo de cultivo. Tá bom? A Sandra Fauri diz, Roberto, já vi pessoas cultivando nesses recipientes transparentes em semi-hidroponia e colocarem estes potes em vasos de cerâmica.
e sol pleno. Não, peraí. Mudou aqui, em vaso de cerâmica. Isso bloqueia a luz, mas é válido? Sim, é válido, Sandra. tá? A Sandra comentou que tem gente que cultiva dessa forma, né? Então faz o cultivo aqui, então vamos pegar uma planta como essa aqui, ele pega esse vaso e depois coloca ele dentro de um vaso de cerâmica, né? Vamos se dizer assim. Vai colocar assim, vai colocar dentro de um vaso de cerâmica, tá? Não tem problema, tá? Pode cultivar dessa forma, não há... Mas vai bloquear a luz. Bloqueia um pouco a luz, mas né, não é o correto, mas você vai cultivar, vai ter sucesso, a planta vai se desenvolver. Pode ser feito dessa forma, porque na maioria das vezes é mais uma questão estética do que propriamente com relação ao cultivo, tá? Então porque a garrafa de PET é aquela coisa, a garrafa de PET é feia, né? Então coloca dentro do vaso de cerâmica para questão de estética, para ficar mais apresentável, mais bonita, mas é só por isso, é mais por uma questão estética mesmo, tá joia? Havia uma pergunta, já vi pessoas dizendo que coloca pedras de aquário, será que é a mesma coisa? A pedra de aquário, porque assim, tem muitas pedras que se utilizam em aquário, eu posso falar isso porque eu já fui aquarista, já fui criador de peixe há muito tempo. Então assim, existem vários tipos de pedra que se usa para aquário, você tem as dolomitas, você tem ali as pedras de rio, você tem a ágata, então você tem vários tipos de pedra que você pode colocar no aquário. A pedra de aquário que você pode utilizar é aquela pedra de rio, tá? Que até mesmo o nosso amigo Douglas Kruger, que está aí, ele utiliza muito isso, né? No plantio dele, lá no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, o Douglas Kruger, né? Ele utiliza muito pedra de rio, né? Que é a pedra rolada, né? Que se utiliza muito em aquário. Essa pedra também é fantástica para utilizar, tá? Porque ela é neutra, ela é inerte, né? Já a dolomita, que também se usa muito em aquariofilia, a dolomita ela já é bastante alcalina, né? Então tem esse problema. Então utilize sempre essa pedra redondinha que o Douglas sempre utiliza nos vídeos dele. Então essa pedra de rio, ela é ótima, ela é fantástica. Aí, sim, essa você pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? A Zei tá falando aqui que ela tem uma Cirtopodium Andersoni que é enorme e rupícula. Ela pode fazer a semidroponia nela? Como que é o nome dela? A Zei Duarte. Ozei, não, o Cirtopódio já é um casinho à parte, um caso à parte, né? A Cirtopódio ela precisa desse ambiente um pouco mais seco, tá? E ela precisa de mais luz. Então a Cirtopódio, quando ela entra com muita umidade, ou essa umidade constante, ela não gosta muito, tá? Então toma um pouco de cuidado. Tem alguns amigos aqui em São Paulo que cultivam dessa forma. Mas assim, só se você já tem esse conhecimento, já cultiva, porque muitas vezes o que acontece? Eu tenho até um amigo aí que é o Marcos, né? Marcos Aurélio, que ele aí também tem o canal no YouTube dele. Ele cultiva também Cirtopódios, mas algumas espécies ele tem problema na brotação, ele tem problema ali na floração, algumas vão bem, outras não. Então o Cirtopódio é uma planta muito delicada, ela não é aquela unanimidade. Todos os Cirtopódios, ou toda a forma o cultivo de semidroponia é fantástico. Não, para o Cirtopódio ela é um pouco mais limitada, tem que tomar um pouco mais de cuidado com o Cirtopódio. Então eu não aconselho você a fazer dessa forma, porque assim, é só se você tem um domínio muito grande sobre o cultivo, porque senão você acaba tendo problema com o Cirtopódio, tá bom? Isso aí. Ó, a Sônia está perguntando o que é semidroponia, que ela é nova e gostaria de saber. A Sônia, eu não sei se você acompanhou desde o começo a live, né? Então a gente explicou bastante, porque aí senão no caso eu vou me repetir, tá, Sônia? Mas eu vou falar rapidamente para você. Semidroponia, o que é? É o cultivo que a gente faz em vaso, onde que a gente tem uma parte seca, né, e uma parte úmida. Ou seja, é criado um reservatório na parte de baixo de um vaso, onde que eu tenho uma parte úmida e eu tenho uma parte de cima que ela é seca. Então cerca de 1/4 do vaso é úmido e 3/4 é seco. E é onde que a gente cultiva algumas espécies de planta, tá joia? E esse reservatório sempre fica cheio de água para manter a umidade no vaso. Bacana? Aí depois, se você tiver alguma dúvida,
A live toda eu falei sobre isso, para não ficar me repetindo, porque tem muita gente que está desde o começo, senão eu vou voltar nesse assunto novamente. Depois dá uma olhada na live. Ela fica salva tanto no IGTV ou no Facebook, então fica fácil de você ver no começo ali, que tem a explicação está completa para você, tá joia? Isso aí. É isso. Bom, gente, muito obrigado, né? Deixa eu ver se ficou alguma planta que eu não mostrei para vocês, que eu queira mostrar aqui. Só lembrando que já são mais 11h30. Ah, então, gente, então vamos encerrar, tá? Não tem mais como a gente esticar. Obrigado aí por todos, né? Peço a vocês aí que tiver alguma dúvida, ficou ainda alguma questão, mande para mim pelo Messenger ali no Facebook ou pelo direct no Instagram, ou se quiser me mande pelo WhatsApp também, 11 991 87 8965, que durante a semana eu vou respondendo para vocês. Tá joia, gente? E peço também que vocês visitem, né, caso queiram ver essas plantas, algumas dessas plantas que eu mostrei para vocês, visitem o meu site www.orquidariorobertomartins.com.br. Um ótimo carnaval para vocês e até semana que vem.